Gente, boa noite. Meu nome é Rodolfo, eu sou da TV Verdade. Hoje o tema da palavra de hoje, tá? É sobre como o pastor deve proceder quando um membro do ministério está em pecado. É um tema sério, é um tema grave, tá? Mas eu vou explicar passo a passo como proceder, meus argumentos, meus coargumentos, minhas considerações finais. Mas antes eu peço que você divulgue esse vídeo para um número maior de pessoas possíveis. Se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, seu elogio e sua sugestão, tá bom? Essa semana não deu para gravar muito vídeo, tá? Porque eu tive que estudar sobre a prova do CREA, foi hoje. Para dar entrada na engenharia de produção, precisa da prova do CREA. E eu fui fazer lá em Pinheiros, tá bom? No Conselho Regional de Engenharia. Se inscreva, deixa seu like, seu comentário, sua sugestão, seu elogio, tá bom? Vamos começar lá. Como o pastor deve proceder quando o membro do ministério está em pecado? É, a questão a questão é como lidar com essa situação, tá bom? E como proceder nesse caso, porque é uma situação muito grave, gente. É complicado, precisa ambas as partes sentar, conversar, ouvir a pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos meus vídeos semanalmente. Eu peço por gentileza que deixe o seu comentário, sua sugestão, seu elogio, sua crítica, tá bom? Para que eu ajude a fazer o documentário melhor. Hoje eu não estou gravando da faculdade, estou gravando aqui em casa. Então eu vou abordar esse tema aqui, ok? Mas antes de mais nada, eu quero parabenizar vocês por ter assistido, que assistiu meus vídeos anteriores. Vamos lá. Como o pastor deve proceder quando um membro do ministério está em pecado? A questão de como lidar com um membro do ministério está em pecado é complexa, tá, gente? Não é fácil, não. E delicada, exigindo sabedoria, discernimento espiritual e muito cuidado. A Bíblia nos oferece princípios que pode guiar o pastor nesse processo. Eu vou dar os passos, tá, para que como o pastor deve proceder com o fiel, para que ele não se afaste da igreja, para que ele se sinta acolhido dentro da igreja, pelo problema que ele está passando. Confrontação amorosa e bíblica. Eu vou ler um trecho aqui da Bíblia em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês são espirituais restaurarem essa pessoa com mansidão. Cuidado de si mesmos para que não sejam também tentados. O pastor deve abordar a situação com amor, respeito, buscando restaurar o indivíduo. Não condená-lo à confrontação que deve ser baseada nas Escrituras, utilizando a palavra de Deus como guia. Não condenar em si, apontar o dedo para a pessoa, mas sim na base da Bíblia. Sentar, conversar com a pessoa que está passando, com a sua dificuldade, para que ela mude. Eu conheço vários casos que é pecado, vários tipos de pecado, ou até mesmo homossexualismo, que a pessoa fazia parte do ministério. Não vou citar aqui nomes da igreja ou denominação, que um irmão meu de outra igreja passou e contou para mim que a pessoa estava no mundo do homossexualismo e fazia parte do ministério dentro da igreja. Então ele me pediu conselho, como que deve proceder, se ele deve contar para o pastor. Então me inspirou esse tema, para que eu faça esse tema. Me inspirou porque assim, muita gente está passando por problemas, passa por dificuldades, passa por desafios, por provas, recaídas. Então isso aí é normal. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Um, confrontação amorosa e bíblica, que eu já expliquei. 2, confidencialidade, que é uma palavra muito difícil. É fundamental manter a confidencialidade da situação, menos que haja um risco iminente para a pessoa ou para outros. A privacidade do indivíduo deve ser preservada e respeitada. Se a pessoa está em pecado, é somente ele e o pastor. Eu conversei com esse colega meu sobre esse tema. Eu falei para ele, converse com o pastor primeiro se essa pessoa está passando, porque ele relatou que ele estava com essa pessoa, que ele estava passando, que ele trabalha no serviço lá perto,
e viu essa pessoa saindo do motel, não vou citar nomes, tá? Com um caso envolvendo o suposto homossexualismo. Então, porque essa pessoa trabalha perto e flagrou os dois. Então, assim, não vou citar nomes, não vou citar nome de igreja, ressaltando para preservar a individualidade da pessoa. Aí ele me pediu conselho, eu falei, conta pro pastor, mas assim, individualidade. Não chega na pessoa, não espalha para ninguém, só conte pro pastor e mantenha o sigilo absoluto. Vamos lá, conselho e orientação. O pastor deve oferecer conselho bíblico e orientação espiritual ao membro em pecado, ajudando a entender a gravidade da sua ação e buscar perdão a Deus. É importante que o pastor esteja disposto a ouvir e acompanhar o processo de restauração do indivíduo. Também a pessoa tem que saber ouvir, escutar e se regenerar. Porque não adianta, porque assim, diz na Bíblia, num trecho da Bíblia, um servo não pode servir a dois senhores. Ou ele serve a Deus, ou ele serve ao diabo. Ele não pode servir aos dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Conselho bíblico, importante que o pastor esteja disposto a ouvir. Beleza. A quarta opção, tá, gente? É a disciplina da pessoa. É a disciplina. A quarta opção seria, no caso, a disciplina. O que acontece com essa disciplina, tá? A disciplina, ela é fundamental do regimento da igreja, do regimento interno da igreja, ok? Vamos lá. Casos mais graves, pode ser necessário aplicar medidas disciplinares como a suspensão temporária das funções ministeriais, a fim de proteger a igreja e permitir que o indivíduo arrependa-se e busque restauração. A disciplina deve ser aplicada com sabedoria, sempre buscando a reconciliação. Ou seja, a disciplina busca a orientação da pessoa. Por exemplo, beleza, a pessoa tem que ser afastada do ministério o mais rápido possível porque ela está em pecado. Porém, não afastar a pessoa da igreja. Pelo contrário, acolher essa pessoa. Mostrar que a pessoa aqui, estamos do seu lado, estamos dispostos a ajudar, desde que a pessoa queira ajuda. É a mesma coisa de um viciado em drogas. A pessoa tem que querer sair desse mundo das drogas, o viciado, para poder ser ajudada. Porque se a pessoa ajuda toda hora, tem casos que a pessoa não quer, infelizmente. A pessoa volta para o mundo das drogas também. A pessoa, infelizmente, tem que chegar no fundo do poço para enxergar qual a gravidade da pessoa tá. Eu vou ler aqui um tópico interessante, se eu achar aqui. Vamos lá. Oração e jejum. O pastor deve orar constantemente pelo membro em pecado, buscando a direção de Deus e restauração do indivíduo. O jejum pode ser uma ferramenta poderosa para intensificar a oração. A oração é muito importante, que a pessoa ore por aquele irmão, para que ele busque um caminho certo, o caminho correto, o caminho de Deus. Envolvimento da igreja. Em alguns casos pode ser necessário envolver outros líderes da igreja ou membros maduros para oferecer apoio à oração. No entanto, é importante preservar segredo, confidencialidade da situação sempre que possível. Um exemplo pessoal. O pastor deve ser um exemplo de santidade e integridade, mostrando ao membro em pecado o caminho da restauração. Sempre o pastor tem que guiar essa pessoa para o caminho de Deus. Para o caminho tem que ser um exemplo à luz. Paciência e perseverança. O processo de restauração pode ser longo, desafiador. O pastor deve ter paciência, perseverança, continuando a acompanhar e orar pelo indivíduo. Porque o processo não muda, ninguém muda de uma hora para outra. Toda pessoa tem o caminho a seguir, tem um processo a caminhar, tem uma trilha a seguir. A pessoa não pode chegar e já ir para o caminho mais curto. O caminho mais longo às vezes é o caminho mais saudável que tem. Eu quero saber de vocês aqui. Nos comentários pode comentar qual tipo de situação que vocês passaram, tá bom? Comentar para que eu faça outros vídeos relacionados ao tema, ok? Considerações adicionais, tá?
É importante ressaltar que cada situação, a única requer é uma abordagem personalizada. O pastor deve buscar a orientação do Espírito Santo e, se necessário, consultar outros líderes. Isso é correto? Isso é o que manda a Bíblia, tá? Eu vou fazer umas considerações finais, tá? O pecado não desqualifica alguém para sempre do ministério. A restauração é possível para aqueles que se arrependem, verdadeiramente buscam a Deus. Se a pessoa está se arrependida e quer voltar para o caminho de Deus, que ela seja bem-vinda de volta. Mas ela tem que percorrer um longo caminho de restauração e regeneração. A igreja deve ser um lugar de graça e perdão. É importante que os membros da igreja estejam dispostos a perdoar e acolher de volta esse líder, e acolher de volta aqueles que se arrependem. A proteção da igreja é uma prioridade. Em casos de pecado grave, o pastor pode precisar tomar medidas para proteger a igreja e seus membros, mas não se afastar do irmão da igreja. Pelo contrário, abraçar esse irmão que está em pecado, para que ele se trate, para que ele se regenere, para que ele volte ao seu convívio religioso. Recursos adicionais. Para a compreensão de mais aprofundada sobre esse tema, sugiro que você consulte os seguintes recursos: a Bíblia, Gálatas 6, Tiago 5, Mateus 18. Livros antigos exigem diversos artigos sobre disciplina eclesiástica e restauração que pode ser útil. Isso é verdade. Leia bons livros, tá? Sobre a restauração da fé. Isso é bom. Ou seja, só um parênteses que eu vou fazer, tá? Do seguinte: esta resposta tem como objetivo fornecer informações gerais e não deve ser considerada como aconselhamento profissional. No último caso, procure um psicólogo, um aconselhamento profissional, um psiquiatra, porque hoje em dia, em casos de dúvida, necessidades específicas, consulte o pastor ou conselheiro cristão da sua igreja. Porque hoje, gente, a sociedade está tão pecaminosa, está tão mundana, que é mais fácil você se aconselhar com... Procure um médico, um psicólogo, um psiquiatra, procure uma ajuda de um terapeuta mais próximo para vocês. Isso faz parte, isso é bom, tá? Eu aconselhei isso com um colega meu, que viu essa pessoa em pecado, que ele faz parte do ministério, que ele está envolvido em homossexualismo, e viu essa pessoa saindo do motel. Eu aconselhei para ele o seguinte: procure o pastor, conte o que você viu, relatou sobre o pastor, mas assim, sigilo absoluto, tá, gente? Porque todo mundo erra, todo mundo tem seu passado, todo mundo tem suas virtudes e seus erros. A questão é, você ter que fazer sua parte e não excluir esse irmão da igreja. Tentar ajudar, estender a mão. Porque muita gente dá as costas dentro da igreja. Quando a pessoa está no mundo, ou quando a pessoa muda de igreja, ou quando a pessoa, por mais que seja coisa simples, mas infelizmente é isso que acontece, tá bom? Deixe seu elogio, sua crítica, sua sugestão, tá bom? E cada vez mais eu vou fazer vídeos melhores, ok? Obrigado, boa noite, bom final de semana, graças e paz a todos, e vamos questionar tudo.